Imagina o impacto da clonagem dentro de uma escola. Hoje já é difícil lidar com bullying, diferenças de aprendizado e personalidades tão variadas. Agora, pense em uma sala de aula com dois alunos idênticos, fisicamente iguais, com o mesmo DNA, mas com histórias diferentes. Como os professores iriam lidar com isso? Eles tratariam os dois de forma igual ou, inevitavelmente, comparariam cada um com o outro, como se estivessem avaliando quem é a melhor versão? E os colegas, será que enxergariam esse clone como uma pessoa normal, com o direito de ser diferente, ou como uma cópia estranha, uma sombra? Crianças são sinceras, mas também podem ser cruéis. Então o risco de bullying seria enorme. Palavras como falsificado, imitação ou versão 2 poderiam marcar para sempre a vida de alguém. Agora, vamos olhar para o outro lado. Se fosse possível clonar crianças com inteligência acima da média ou talentos específicos, algumas famílias provavelmente se sentiriam tentadas a criar filhos perfeitos. Isso seria quase como encomendar um ser humano sob medida, escolhendo características desejadas. Pensa numa criança com a genialidade de Einstein ou o talento musical de Mozart sendo replicada várias vezes. Isso abriria debates gigantescos sobre meritocracia e igualdade. Quem seria mais valorizado? A criança natural, fruto do acaso, ou o clone projetado para ser brilhante? O conceito de esforço individual poderia perder força, porque muita gente passaria a acreditar que o sucesso não viria do treino ou do estudo, mas da clonagem de habilidades já comprovadas. No mercado de trabalho, a situação seria ainda mais bizarra. Empresas poderiam contratar clones preparados para funções específicas. Já pensou em linhas de produção inteiras, preenchidas por clones programados para repetir as mesmas tarefas, sem questionar? Ou escritórios cheios de clones treinados para números, cálculos, análises, sem reclamar de salário, férias ou carga horária? Isso criaria um mercado paralelo, onde clones seriam explorados como mão de obra barata ou até descartável. Imagine um cenário em que trabalhadores naturais disputam empregos com clones feitos sob medida, para serem mais rápidos, mais resistentes, mais focados. A pressão seria imensa. E aí entra a questão crucial. Clones teriam direitos trabalhistas? Seriam protegidos por lei? Ou seriam tratados como simples ferramentas biológicas? Esse seria um dos debates mais intensos nos governos, parlamentos e tribunais do mundo todo. E quando falamos de esportes, a situação beira o absurdo. Pensa no futebol. Se fosse possível clonar o Messi, o Cristiano Ronaldo ou o Pelé, quantos clones poderiam estar no campo? Teríamos campeonatos inteiros formados apenas por versões de um mesmo jogador lendário. Isso acabaria com a ideia de talento individual, do atleta único que inspirou milhões ao longo da vida. O mérito esportivo desapareceria, porque a vitória seria apenas questão de quem clonou o atleta mais eficiente. Nos Jogos Olímpicos, em vez de celebrarmos a superação humana, estaríamos assistindo a uma disputa de clonagem. Qual laboratório conseguiu criar o clone mais rápido, mais resistente, mais forte? O espírito esportivo que conhecemos simplesmente deixaria de existir. Agora, vamos entrar no território da fé e da espiritualidade. Muitas religiões acreditam que cada ser humano nasce com uma alma única, criada por Deus. Mas e aí? Um clone teria alma? Ou seria apenas um corpo vazio, sem essência espiritual? Igrejas, templos, líderes religiosos teriam que se posicionar. Alguns condenariam a clonagem como brincar de ser Deus, uma afronta ao sagrado. Outros talvez aceitariam como uma extensão da ciência, sem necessariamente invalidar o espiritual. Essa discussão poderia dividir comunidades religiosas, gerar protestos, disputas políticas e até guerras culturais. O mundo inteiro teria que repensar conceitos antigos sobre vida, morte e espiritualidade. Nos relacionamentos amorosos, o caos estaria garantido. Imagina uma pessoa que não aceita a perda do parceiro e decide cloná-lo. Esse clone teria a mesma aparência, mas não teria as memórias, os sentimentos e a conexão construída ao longo dos anos. Seria outro indivíduo e não o amor perdido. O choque emocional seria devastador.
Agora, imagina uma situação ainda mais complicada. Alguém se apaixona pelo clone de outra pessoa. Você poderia namorar alguém e descobrir que existe uma cópia idêntica do seu parceiro em algum lugar do mundo. Como a gente lidaria com triângulos amorosos onde duas pessoas idênticas disputam o mesmo afeto? Isso bagunçaria completamente a noção de amor, fidelidade e identidade. A cultura pop seria transformada radicalmente. Celebridades poderiam ser clonadas para nunca envelhecer. Poderíamos ter um Elvis Presley jovem hoje fazendo shows lotados, ou uma nova versão de Marilyn Monroe estrelando filmes. Escritores, atores, cantores poderiam ser replicados para prolongar carreiras indefinidamente. Mas e será que teria a mesma magia? Parte do encanto de um artista está justamente no fato de ele ser único, irrepetível. Se todos soubessem que aquilo era apenas uma cópia produzida em laboratório, a autenticidade perderia valor. O público poderia até consumir, mas não sentiria a mesma conexão. No campo da política global, a clonagem abriria uma nova corrida, como já vimos na corrida espacial ou nuclear. Países poderiam competir para clonar os melhores cientistas, generais ou líderes. Imagine potências criando exércitos de clones altamente treinados. Seria quase uma Guerra Fria 2.0, mas em vez de foguetes e mísseis, estaríamos falando de seres humanos replicados como recursos militares. Países pobres ficariam de fora dessa corrida, o que aumentaria ainda mais a desigualdade mundial. O poder passaria a ser medido não apenas em armas, mas em quantos clones estratégicos cada nação possui. E quando olhamos para dentro das famílias, a mudança seria brutal. Hoje, a ideia de cada filho ser único é algo sagrado. Cada criança nasce com uma identidade própria, fruto do acaso genético. Mas num mundo de clonagem, pais poderiam escolher repetir a mesma criança quantas vezes quisessem. Imagine uma família com 3 filhos geneticamente idênticos, apenas em idades diferentes. Como seria a relação entre eles? Como ficaria o amor parental? Será que um pai amaria o clone do mesmo jeito que ama o original? Isso poderia criar uma crise emocional profunda dentro dos lares. E claro, a clonagem também poderia ser vista como uma forma de imortalidade parcial. Pessoas poderiam clonar a si mesmas e, no futuro, tentar transferir memórias ou dados cerebrais, criando uma continuidade artificial da própria vida. Mesmo que não fosse a mesma consciência, muitos aceitariam essa ilusão de eternidade. Isso abriria debates profundos sobre o valor da vida e até onde o ser humano estaria disposto a ir para não encarar a morte como algo definitivo. No cotidiano, a coisa ficaria ainda mais estranha. Já pensou em aplicativos de namoro oferecendo não só encontros com pessoas reais, mas também com clones personalizados? Você poderia escolher o parceiro ideal com características de celebridades ou até recriar o amor perdido. Isso transformaria os relacionamentos de um mercado artificial de clones sob medida. O problema é que, ao fazer isso, os laços genuínos cheios de imperfeições e surpresas poderiam perder espaço. Afinal, por que lidar com os defeitos de alguém real se você pode simplesmente mandar fabricar uma cópia perfeita? E aí chegamos à pergunta final. Até onde a humanidade aguentaria viver cercada de cópias de si mesma? Será que ainda valorizaríamos o que é raro, o que é único? Ou mergulharíamos num mundo de repetições infinitas, onde cada rosto, cada corpo, cada talento pode ser duplicado quantas vezes forem necessárias? No fim das contas, a clonagem humana mundialmente liberada seria como abrir a caixa de Pandora. Dentro dela estariam avanços incríveis, capazes de salvar milhões de vidas e revolucionar a medicina, mas também horrores inimagináveis, como exploração, desigualdade extrema e crises existenciais profundas. A ciência pode chegar lá, mas a grande questão é: será que a humanidade estaria pronta para lidar com as consequências? Porque, no fim, o que realmente nos torna únicos não está no nosso DNA, está nas nossas escolhas, nas nossas memórias, nas nossas histórias, nos laços que construímos ao longo da vida. E isso, nenhum laboratório do mundo jamais vai conseguir clonar.